Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos prosseguir com o nosso estudo sobre a região Sudeste, falando um pouco sobre as atividades econômicas desenvolvidas nessa área, certo? Iniciando aqui pelo setor de comércio e serviços, porque essas duas atividades, são as principais responsáveis pelo grande volume de recursos e também são as atividades que mais geram emprego e absorvem, no caso, a maior parcela da população economicamente ativa presente na região Sudeste, certo? O Sudeste é responsável, no caso, por mais da metade do PIB do Brasil. Então, grande parte da riqueza que é gerada no nosso país, é gerada nessa região. E essas duas atividades, o comércio e serviços, elas são muito importantes, ok? Na região Sudeste também se encontram presentes grandes setores atacadistas e companhias, que prestam serviço não só para a região, como também para todo o Brasil. Ganha destaque também o setor financeiro, certo? Então, as sedes dos grandes bancos, também se encontram localizadas lá. A Bolsa de Valores de São Paulo também, a Bovespa, cabe destacar, que os estados de São Paulo e Rio de Janeiro são os mais dinâmicos economicamente, certo? Nessa questão do comércio e dos serviços. Prosseguindo aqui com relação à indústria, o parque industrial da região Sudeste é também bastante diversificado. Então, os setores, que vão ganhar maior destaque aí, são os têxtil, de calçados, químico e sucroalcooleiro, automobilístico, naval, a indústria petrolífera, também a siderúrgica, principalmente no estado de Minas Gerais, e também se encontram presentes polos tecnológicos, principalmente no estado de São Paulo, certo? Aqui nessas imagens vocês podem estar visualizando, a indústria têxtil, a siderúrgica, polos de pesquisas e também a exploração de petróleo, no caso, ok? Outras atividades que também ganham destaque, é a agropecuária e o extrativismo. A agropecuária é a junção, no caso, de agricultura e pecuária. E na região Sudeste ela vai se caracterizar por ser moderna, intensiva e, em grande parte, essas duas atividades estão ligadas à agroindústria, certo? Então, a agricultura do Sudeste, ela vai utilizar maquinários modernos, profissionais qualificados, fertilizantes químicos, sementes selecionadas e alta produtividade. Então, é a agricultura moderna, que visa justamente produzir em grande quantidade para venda. Aqui vocês podem estar visualizando, a produção de laranja, que ela é bem expressiva no estado de São Paulo. A pecuária também, a maior parte, ela se desenvolve de forma intensiva, então o gado é selecionado, e também conta aí, com acompanhamento veterinário, alimentação balanceada, o que garante uma alta produtividade. Aqui vocês podem visualizar a pecuária leiteira, ela é uma atividade bem expressiva no estado de Minas Gerais e também em outros, certo? Outros da região Sudeste. Com relação à exploração dos recursos minerais, no caso aqui as atividades extrativistas. A região Sudeste, na região Sudeste há uma intensa atividade da extração de minerais. A região Sudeste ela conta com uma grande diversidade de minerais, mas o que vai se destacar mesmo é a produção de petróleo e minério de ferro, certo? O petróleo ele é explorado principalmente da bacia de Campos e o minério de ferro principalmente de Minas Gerais, de uma região conhecida como quadrilátero ferrífero, certo? A mineração, gente, ela favoreceu a criação de várias cidades em Minas Gerais. Então, desde lá, o século XVIII, com o ciclo do ouro, até os dias atuais, essa atividade ainda é bem presente. Então, atualmente, o minério de ferro explorado, nessa região, conhecida como quadrilátero ferrífero, ela abastece tanto o mercado interno como também é exportada, essa produção, em grande parte, também é exportada. Aqui vocês podem estar visualizando algumas imagens ligadas à mineração, essa exploração desse minério de ferro, algumas tragédias ambientais que ocorreram ligadas a isso, como por exemplo, o desastre de Mariana e o de Brumadinho, todas ligadas a quê? A rejeitos de minério, no caso, o rompimento de barragens que continham rejeitos de minério, certo? Então, essa atividade ela é importante para a economia brasileira,
e também foi importante para o desenvolvimento dessa região e desse estado, mas ela vem causando sérios impactos ambientais. Aqui algumas cidades antigas, certo? São João del Rei e Ouro Preto, que foram cidades que se originaram nesse período de exploração, nesse primeiro ciclo de exploração mineral, né? Exploração do ouro, certo? Com relação ao petróleo, gente, a produção de petróleo, né, na região sudeste, ela ocorre na Bacia de Campos, principalmente, e ela corresponde a 80% da produção nacional, tá certo? Então, a região sudeste, além dessa exploração, ela também concentra refinarias e é a maior consumidora dos produtos derivados do petróleo. Então, o petróleo ele dá origem a vários outros subprodutos, né? E esse maior consumo é justamente nessa região. Nos dias, a partir da década do século XXI, né, descobriu-se a camada de pré-sal, também na região sudeste. Na verdade, ela se estende da região sudeste até a região sul, né, e corresponde a uma reserva, né, uma nova reserva de petróleo que está localizada em áreas muito profundas, né. Então, aqui está um exemplo, né, então ali o leito do oceano, posteriormente vem uma camada chamada de pós-sal, em seguida vem uma camada de sal, e o pré-sal está justamente abaixo, né, dessa camada de sal, cerca de 7.000 metros, né, abaixo do nível do mar. Então, é uma área que possui grandes reservas de petróleo, né, porém é uma área que requer uma certa delicadeza com relação à exploração desse recurso, tendo em vista, né, que está localizado em áreas muito profundas, então tem que se estudar e investir bastante em tecnologia para que não ocorram, né, vazamentos durante essa exploração. A exploração do pré-sal, gente, pode aumentar muito a produção brasileira de petróleo, tanto de petróleo como também de gás natural, certo? Essa primeira imagem, no caso aí que vocês estão vendo essa área em destaque, é justamente a localização da bacia de Campos, certo? Então, aquela área onde vem sendo explorada grande parte do petróleo do Brasil. Gente, por hoje nossa aula vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro.